Muito boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas, né? Você de Manaus, da capital, você de qualquer um dos municípios que nos assiste através da Band, são 22 municípios em todo o Amazonas. Muito obrigado pela companhia neste programa que fecha esta semana de edição do programa Ação na TV. E nós vamos dar uma corridinha boa, tá certo? Porque temos muitos assuntos. Eu vou até fazer o seguinte, tá? Nem vou falar os assuntos que são tantos hoje, né? Tá bem? Só vou dizer um, que é o top do programa, né? Vamos receber daqui a pouquinho o Dr. Paulo Henrique Martins, o diretor-presidente da Manaus Trans, para falar principalmente sobre a questão desta lei, tá? Que é exatamente a Lei 12.971 de 2014, que entrou em vigor a partir de 1º de novembro, que altera substancialmente as multas, né? Faz os indisciplinados do volante, os irresponsáveis, os inconsequentes, né? Sentirem no bolso de forma muito pesada, tá certo? Pelas infrações, por determinadas infrações, que nós vamos nominar daqui a pouquinho, para que ninguém seja pego de surpresa. E outras nuances do trânsito de Manaus, já que a presença do diretor do Manaus Trans é auspiciosa, e vamos aproveitar para tratar outros assuntos também, outras ações do Manaus Trans a nível do trânsito de Manaus. Muito bem, a gente vai a um breve intervalo e eu volto já com comunicados, com convites, tá certo, para eventos importantes. Temos duas matérias muito importantes também. O programa está recheadinho e eu espero que você goste, tá certo? A gente volta já. Pois é, minha gente, o governador do Amazonas, José Melo, fez uma inspeção ontem na Arena da Amazônia e determinou o seguinte, né? Não é que os shows sejam suspensos na arena, pois é uma arena multiuso, né? Mas que os shows que devam acontecer não exponham, não utilizem, né? Não ocupem o espaço do gramado, né? Nem com cadeiras, nem com palco, tá certo? As arquibancadas, tudo bem, a parte do gramado sintético lateral, né, tudo bem, mas aquele Isaflor, né, aquele material, aquele plástico que eles colocam, né, na verdade não tem dado certo, e cada show que se realiza lá, que se coloca palco e cadeiras no gramado, quando tira a grama amarela, ela fica amarelada e, na verdade, dificulta o seu desenvolvimento. O governador tomou uma atitude firme, então, na arena, não é que não vá mais ter show, além de partida de futebol. Pode ter show, mas desde que os promotores encontrem um jeito de utilizarem só a parte lateral, que é gramado sintético, sem tocar no gramado que é dedicado especificamente ao futebol e o público pode, claro, né, se acomodar nas arquibancadas. Muito bem? Eu acho que é uma medida sensata, sim, né? Isso aí, claro que o governador tomou essa decisão em cima de pareceres técnicos, né, de pessoas especializadas nesse assunto, né? Outro assunto também que nos chama a atenção é o aumento do feijão, do arroz e da banana, elevaram um pouquinho, né, o custo da cesta básica aqui para nós amazonenses, né? E o feijão com arroz é coqueluche, né? Tá certo, tendo feijão com arroz, se tiver mais alguma coisa, tudo bem para o amazonense, mas já quebra um galho, né? Já resolve o problema. Muito bem, eu estou recebendo aqui o casal Lucas e Luciane, da Igreja Moriá, no Amazonas, que vão falar sobre um evento e tanto, né, evangélico que vai acontecer, cujo título é Mega Vigília, Nessa Terra Tem Profeta. Luciane, boa tarde. Boa tarde, Manaus. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade e eu quero declarar aqui que Jesus Cristo vive e reina e Ele quer mudar a sua história. E é por isso que estamos aqui para convidar a todos para participar da Mega Vigília Nessa Terra Tem Profeta, que será realizado amanhã, a partir das 23 horas até 5 da manhã, no Centro de Convivência da Família Madalena Sedal, na Avenida Brasil, Santo Antônio. Você é o nosso convidado. Venha receber o seu milagre e a sua cura. Muito bem. Falando nesse tom, né, com essa desenvoltura, claro que vai todo mundo lá, sim, não tenha dúvida nenhuma, né? E aí, Lucas,
É isso mesmo, nós viemos aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus sobre esta cidade e nós vamos estar realizando agora, no fim do ano, um dos maiores eventos religiosos desse ano, que vai ser a Mega Vigília Nessa Terra Tem Profeta. Você é o nosso convidado especial, relembrando, vai ser amanhã, dia 8 de novembro, no sábado, ali no Centro de Convivência da Família Madalena Cidal, na Avenida Brasil, Santo Antônio. E quem quiser mais informações, tá, pode ligar no meu número pessoal mesmo, 99425 4661, 99425 4661. Você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, eu volto a repetir, esse evento é especialmente para você. Você que ainda não conhece, nós convidamos você para prestigiar esse grande evento que nós vamos estar realizando, amém? Muito bem. Luciano, se eu ouvir a sua voz firme de novo, quais as atrações que esse evento terá? Teremos várias atrações, teremos participação de grandes ministros, profetas de Deus, pastores. Teremos também a presença confirmada de um pastor, Saul Carvalho, que vem diretamente de Balneário de Camboriú, Santa Catarina. E você é o nosso convidado, venha receber a sua bênção, o seu milagre. Estamos lá para fazer o agir de Deus na sua vida, amém? Glória Amém. a Deus. Muito obrigado, Luciano. Muito bom. Muito obrigado, Lucas. Agradecemos. Tá certo? Muito obrigada. O programa está sempre às ordens, tá certo? Muito o Ação obrigada. na TV é ecumênico. A gente quer que Deus seja cada vez mais glorificado, Jesus cada vez mais glorificado, tá certo? Que a humanidade cada vez mais caminhe harmoniosamente e na disciplina da palavra. Sem o que a gente vai viver como folha caída ao compasso do vento. Não é isso? É isso. Obrigado, Luciano. Obrigado, Deus Lucas. abençoe. Obrigada. Vamos nessa. Mais uma divulgação. Deixa eu receber aqui o Júnior Pimenta, que vai falar sobre a festa Natal tá às portas, né? Festa beneficente em prol do Natal da comunidade, do pessoal do Florestal e Terra Nova, né? Dia 20 de novembro, realização da família Realeza Oficial. Júnior, explica pra gente, né? Essa festa beneficente em prol do Natal da comunidade Florestal e Terra Nova. Boa tarde. Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Nonato. Quero agradecer a oportunidade, né? E essa festa beneficente aqui, eu creio que a gente está fazendo em todo o nome de todas as equipes de Manaus, que a gente está querendo mudar o quadro, né? Que alguns pensam que é a galera uniformizada, mas a gente quer mudar isso, entendeu? A gente, devido ao Natal, a gente está comemorando 1 ano de Família Realeza e vamos fazer essa ação beneficente para arrecadar alimentos para famílias carentes. A entrada é R$5 e 1 quilo de alimento, né? E eu espero contar com todos vocês lá, né? Vai ser ali no Florestal e entre o Terra Nova, na rua 20 de novembro, esquina com a Rua das Flores, no Clube do Wallace. E vai ter várias atrações lá. 20 de novembro, né? Não, a rua é 20 de novembro, vai ser amanhã. Rua 20 de novembro, né? Entre o Florestal e o Terra Nova. Muito bem. E quem quiser participar, pode? Pode. Todo. De que maneira? Você doando doando alimento não perecível? Doando o alimento não perecível, né? Que a gente vai distribuir as cestas para a comunidade e seguir adiante, né? Com o nosso plano, que a gente vai fazer um almoço beneficente também para os moradores de rua lá do centro. E é isso aí, né? É isso aí. Muito bem. Vai ter várias atrações. Esse telefone aqui seu, a gente pode dar no ar? Pode, com certeza. As pessoas ligarem para olha, eu queria participar. Tem muita gente de coração bem formado, né? Pessoas que, graças a Deus, né, jogam no time dos que podem ajudar e não dos que precisam pedir, não é isso? E que, evidentemente, se sentem bem em participar por essa época do Natal, quando o sentimento de fraternidade né, cresce mais nos corações de todos nós, né? Então, o telefone para conversar com o Júnior Pimenta, se você quiser dar uma colaborada, será o 9102-3047, repito, 9102-3047, 9102-3047, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Posso falar as atrações que vão haver lá? Diga lá. Vai ter Bonde das Apimentadas, Os Fabulosos do Funk, As Sapecas do Funk, MC Lávila, MC Novinho. E pra galera que gosta de forró, aí vai ter a banda Gata Cobiçada e uma DJ lançando sua carreira aqui direto de São Paulo, DJ Érica RK. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Prazerzão, sucesso no evento. Tá legal? Bom, minha gente, já eu recebo aqui o convidado especial para nossa entrevista do dia, meu querido Júlio César Gonzaga, meu diretor de TV. Prepara aquela vinhetinha para daqui a pouquinho a entrevista do dia, tá legal? A gente vai começar a ilustrar um pouco mais o
o programa. Tá certo? Um grande abraço a toda a nossa equipe técnica, né? O Júlio César, o PC, aqui o nosso querido Ramon, o Sidney que voltou. O Sidney voltou com baterias novas, né? O garoto tá, né? Celery, né? Muito bem, então vou receber daqui a pouquinho, na nossa entrevista do dia, tá certo? Nosso querido Dr. Paulo Henrique Martins, diretor-presidente da Manaus Trans, trabalhando como nunca, né? Falar de algumas ações do Manaus Trans, mas principalmente focar em cima da questão da Lei 12.971 de 2014, que determinou que a partir de 1º de novembro, e já está vigorando, né? Determinadas peripécias, né? Costumeiras e aquelas que mais causam acidentes graves, né, no trânsito, recebam multas, até 10 vezes mais ao valor anterior, né? Quer dizer, é uma tentativa do Denatran de, né, sensibilizar, né? Fazendo pesar mais no bolso aqueles que vivem aí fazendo besteira no trânsito, tá certo? Então, daqui a pouquinho o diretor do Manaus vai nos falar sobre essas multas, recomendar, né, aconselhar, passar toda a sua visão do homem que lida e que tem nas mãos o trânsito de Manaus. Mas olha, o Ministério Público do Estado resolveu partir aí, propor um tratado de ajustamento de conduta, né, com os estacionamentos, tá certo, privados de Manaus, e principalmente dar uma dura boa em cima do não respeito, né, do não acatamento, tá certo, da lei do estacionamento fracionado, que continua não sendo respeitado por alguns, tá certo? Eu achei assim muito bacana o Ministério Público entrar nessa parada, tá bem? A matéria é do nosso querido Tiago Gonçalves. Meu querido Júlio, bota na tela pra gente. De acordo com o Ministério Público do Estado, 23 estacionamentos particulares foram vistoriados em Manaus. O laudo servirá de base para um inquérito civil público que tramita na Promotoria de Defesa do Consumidor para apurar denúncias de irregularidades na cobrança dos serviços. O estudo técnico apontou que até 65% dos estabelecimentos visitados não estão regulares em relação à lei do estacionamento fracionado. Na manhã de hoje, uma reunião com representantes de estacionamentos comerciais discutiu a elaboração de um termo de ajustamento de conduta para o alinhamento de preços e cobrança de hora fracionada. Boa parte dos empresários enviou advogados para o encontro. Segundo o promotor de justiça responsável pelo processo, a principal irregularidade seria a cobrança abusiva nos preços praticados. Há um descumprimento por alguns no que diz respeito à abusividade no preço praticado, assim como também ao não atendimento, à proporcionalidade, ao fracionamento desse preço por hora utilizada pelo consumidor. Então, a busca nesse TAC é justamente ajustar a conduta desses que não estão respeitando a legislação municipal. Ainda segundo ele, os convocados para assinar o TAC terão 20 dias para se manifestar sobre as cláusulas que serão previstas no documento. Termo de ajustamento pressupõe isso, né? Uma espécie de negociação para se encontrar um acordo. Evidentemente que nós não podemos fugir daquilo que determina a lei e nós vamos nos ater a isso. E é claro que não se pode deixar de ter sugestões também da parte deles no que diz respeito à composição final do TAC. Em vigor desde setembro do ano passado, a lei do estacionamento fracionado vem sendo ignorada na capital, de acordo com os órgãos de defesa do consumidor. Os estabelecimentos em shoppings e no Aeroporto Internacional de Manaus já foram alvos de várias fiscalizações que resultaram em autuações e multas. Pois é, né? Parabéns aí ao Ministério Público do Estado, doutor Otávio Gomes, figura firme, né, doutor Otávio? Vamos dar dura mesmo e fazer cumprir. Afinal de contas, né, as leis existem para serem respeitadas, né, e não desrespeitadas, né? Eu, sinceramente, se eu fosse uma autoridade assim, né, tivesse algum poder, eu ia lutar muito, sabe, para que estacionamento de shoppings, né, fossem gratuitos. Como é que pode? O sujeito vai lá para comprar, para deixar o seu dinheirinho, né?
e de repente tem que pagar o estacionamento, né? Pelas horas que passa lá, e ainda ser escorchado. Há uma lei que determina, que disciplina, que é a lei do estacionamento fracionado, mas o pessoal do estacionamento privado, do shopping, não respeitam, né? Isso realmente é um absurdo, né? Olha, minha gente, gasolina aumentando, né? Diesel também. A gasolina aqui para nós do Amazonas teve um aumento de 3%, tá certo? 3%. O diesel, 5%. Então, nas bombas, né? Motorista, todos nós que dirigimos, né? Vai encontrar aí o seguinte: a gasolina fica em 3,28 e 3,29, tá certo? A gasolina fica em 3,28 e 3,29, né? Esses dois preços aí que você vai pagar nos postos de gasolina. Tá muito bem? Uma outra matéria interessante, antes de entrevistarmos o Dr. Paulo Henrique Martins, é exatamente sobre um curso que a Superintendência Municipal de Transporte Urbano, a SMTU, realizou, exatamente fazendo simulações, né? Junto aos motoristas e cobradores, fazendo com que eles, né, nas simulações do curso, vivam a situação dos deficientes físicos, visuais, né, cadeirantes, tá certo? Que encontram sempre muita dificuldade para pegar ônibus. Aliás, hoje, o meu editor, meu querido Manuel Rocha, me diz: Nonato, no ônibus que eu vim, claro que isso não acontece com todos os ônibus, mas pelo menos no que ele vinha, né, e é bom que isso mereça uma fiscalização da SMTU, tá certo? Aquela portazinha, aquele elevadorzinho que levanta a cadeira, né? Levanta e abaixa, né? A cadeira do cadeirante, para que ele possa ter acesso ao ônibus e saltar do ônibus também. No ônibus que o Rocha vinha, não estava funcionando. É bom que a SMTU dê duro em cima dessa questão, tá certo? Mas olha, a matéria é muito interessante, eu quero aqui aplaudir a SMTU, porque, evidentemente, né, é importante que os nossos deficientes físicos, visuais, né, auditivos, enfim, né, mereçam cada vez mais o respeito, o acatamento e sejam tratados com sensibilidade, né, no transporte coletivo de Manaus. Por favor, Júlio, bota essa matéria para a gente aí. Para essa usuária de ônibus, a falta de respeito com os portadores de deficiência física nos coletivos é uma triste realidade enfrentada por quem depende do transporte público. A falta de respeito está preponderante hoje em dia. Reduzir esse sentimento de desrespeito é o objetivo deste curso, onde motoristas e cobradores podem sentir na pele as dificuldades enfrentadas pelos cadeirantes, passageiros de muletas e cegos que dependem do transporte coletivo na capital. A cobradora Maria relatou a experiência ao caminhar até um ônibus. A gente possa se conscientizar todo o constrangimento que um deficiente físico e visual passa. Diante de denúncias e reclamações de usuários, a Prefeitura intensificou o treinamento para sensibilizar os profissionais a melhorar o atendimento e a relação com os passageiros. O operador vive o que o usuário passa todos os dias. É a transferência de lugar. Eu vou me colocar no lugar do outro para poder dar valor e tentar mudar e melhorar cada vez mais o serviço de transporte coletivo de Manaus. Na prática, os funcionários se empenham para dar de cara com os desafios. O motorista Adamor vivenciou pegar o ônibus de muletas. E tem certo motorista que às vezes não tem paciência com deficiente. E agora eu me sinto no lugar dele. Não é fácil. Para Marlon, a experiência foi de cadeira de rodas. Passando, realmente tu vê a dificuldade. Um aprendizado que deve ser levado a sério daqui para frente. Pelo menos é a intenção de quem vivenciou uma dificuldade a ser superada no dia a dia. Entrei com um pensamento e hoje, com 4 dias, estou saindo com outro pensamento diferente.
O barato desse curso é a simulação, né? Nada melhor do que a gente se sentir na pele, né, de quem, né, vive o problema. Viu o Adamo aí? Pegou a muleta, amarraram aqui a perninha dele, deu um deficiente físico, né? Só naquela subidinha, chegou molhado de suor, né? Então, realmente, muito legal isso, porque o curso ele é assim, bem prático, né? E essa simulação faz realmente, né, o profissional, né, o motorista, o cobrador, vivenciar, né, na verdade, e saber a importância de dar a devida atenção e ter a devida paciência, né, com quem enfrenta problemas de deficiência. Tá certo? Muito legal, parabéns a SMTU, ok? Quero mandar um grande abraço para minha amiga Railda Melo, minha telespectadora querida e uma amiga de longas datas aí no Bancários 2, na Rua A. Beijo do coração, Railda. Brigadão, tá? Pela audiência cativa de todos os dias, tá bom? Breve intervalo comercial e volto fechando o tempo aqui, com exclusividade, entrevistando o diretor-presidente da Manaus Trans, nosso querido doutor Paulo Henrique Martins. Está certo falar das multas que cresceram muito e vão pesar bastante no bolso daqueles que acham que trânsito é lugar de vandalismo, né, de peripécias irresponsáveis, tá certo? Entrevista muito boa daqui a pouquinho. A gente volta já. Muito bem, amigos, amigas, agora é o seguinte, agora... Será que o Luiz... Júlio, a nossa vinhetinha da entrevista do dia está no ponto aí? Se tiver, manda bala aí. Entrevista do dia. Pois é. Então, o nosso entrevistado do dia é o diretor-presidente da Manaus Trans, Paulo Henrique Martins. Já está conosco. Presidente, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Nonato. Satisfação muito grande estar de volta aqui com você. Prazer é nosso. Paulo, essa lei 12.971, né, que entrou em vigor 1º de novembro, como é que você analisa assim? Ela, na verdade, bota quente em cima das questões de ultrapassagens proibidas, né? E os famosos rachas, que tanta desgraça tem ocasionado no trânsito, não? É verdade. Veja que o Código de Trânsito, ele é de 23 de setembro de 1997. Desde que foi instituído o Código, não houveram alterações nos valores básicos das multas. Uma ou outra, à medida que cresce essa necessidade, estão sendo revistas. Na verdade, o que nós precisaríamos era que o Código de Trânsito como um todo houvesse uma reavaliação no todo do valor das multas. Porque multas que custavam um valor em 97, hoje são totalmente defasadas. Então, há muito desrespeito, porque o valor é muito baixo das penalidades de trânsito. Então, há uma grande pressão dos órgãos estaduais e municipais de trânsito para que haja essa reavaliação. E a gente recebeu com bastante entusiasmo essa modificação em alguns artigos. Na verdade, o artigo 173, 174, 175, 191, 202, 203, o 292, o 302, 303, 308, 309. Então, são vários artigos. Só que nem todos são de competência municipal. Há alguns que são... Tem isso, né? Porque a gente precisa entender que existem 3 esferas de fiscalização do trânsito: a municipal, a estadual e a federal. Então, algumas das competências são do município, outras são do Estado. Algumas competências, elas podem ser exercidas tanto pelo município quanto pelo Estado. Então, o que cabe aqui ao município... Eu poderia ir nominando aqui e você fazendo um comentário em cima? Pode sim, pode sim. Por exemplo, questão das ultrapassagens proibidas, né? A famosa do racha, né? Não, aqui está assim, ultrapassagens proibidas, forçar passagem entre veículos transitando em sentidos opostos, né? Que é o artigo 191. Que a multa era de 191,54 e passou para 1915,40. Exatamente. Essa forçagem de ultrapassagem, ela ocasiona muito risco e ela tem sido um dos grandes uma das grandes causadoras de morte, principalmente em rodovias. Então veja que isso é uma competência do município,
no âmbito municipal, mas ela também é competência na esfera federal e estadual no âmbito da sua circunscrição. Então, ela é fiscalizada pelo município na via municipal, pelo Estado na rodovia estadual e pela União, no caso a Polícia Rodoviária Federal, na rodovia federal. Essa ultrapassagem é aquela onde o condutor não pode... O condutor pode ultrapassar, ele pode usar numa via, por exemplo, como a Pedro Teixeira, que só tem uma faixa de tráfego para cada lado. Ele pode ultrapassar o veículo, ele pode ir na contramão, ultrapassar e tem que voltar. Agora, se ele fizer essa ultrapassagem forçando, já tem um veículo vindo na contramão, e ele força essa ultrapassagem, ou ele vai e depois ele força a volta para a sua faixa, aí ele infringe o artigo 191, a multa é de 1971. Aliás, meu querido presidente Paulo Henrique, esse tipo de ultrapassagem é aquele que, quando provoca um acidente, é aquele acidente em que os carros batem frontal, né? Exatamente. O que ultrapassou por fora aqui, né? E que pega bate outro carro de frente. O outro que vem na sua mão, né? Geralmente são acidentes fatais, né? Acidente para não sobrar ninguém, ainda mais em rodovias, em Exatamente. Estrada, porque no perímetro urbano há muito acidente, mas encostou o para-choque aqui, né? De cada 100 acidentes você tem 1 ou 2 que são mais graves e tal. Agora, acidente em estrada, em rodovias, né? Não tem acidente pequeno, né? Porque os carros andam em alta velocidade. Então, um deslize desse, né? Realmente é fatal, né? É para não escapar ninguém. É verdade. E a própria rodovia, ela já tem uma sinalização que ela delimita o ponto de ultrapassagem. Então, na rodovia, não se pode ultrapassar, por exemplo, com uma faixa contínua. E a gente vê muito isso acontecer, e essas são as causas dos acidentes graves. Correto. Ainda na questão das ultrapassagens proibidas, né? Nós temos o artigo 202, que fala sobre ultrapassagem pelo acostamento, né? Que a multa era de R$ 127,69 e agora passou para R$ 957, vai anotando aí, tá? R$ 957,70. Né? Não apenas o valor, mas ela era uma multa grave e ela passou a ser uma multa gravíssima. Então, antes se perdia 5 pontos, agora vai perder 7 pontos. Então, ela deixou de ser grave, passou para gravíssima, e ela é uma multa que, aplicada, ela é 5 vezes o valor. Então, na verdade, essa nova lei, ela não muda o valor base da multa, ela duplicou, no caso, ela tornou 10 vezes maior o valor para algumas multas. Correto. E 5 vezes para outras multas. Esse caso aqui, a penalidade é multa 5 vezes o valor de referência. Então, dá uma multa de R$ 957,70. Agora, não é só ultrapassagem pelo acostamento. Aí você vai dizer, essa é uma competência do município, mas no município não tem acostamento. Onde que tem acostamento no município? Bem, nós vamos ter acostamento aqui, por exemplo, ali naquela avenida que liga a Bola da Suframa até a área que é federal. Perfeito. É bom a gente esclarecer que daquela área, aquela rodovia, ela é municipal, só o final dela é federal. Então, ali existe acostamento em alguns trechos. Existe acostamento na frente do aeroporto, ali na rodovia que dá acesso ao aeroporto. Então, ela pode ser aplicada nessa via. Como também ela é extensiva à ultrapassagem em interseção. Então, não se pode, na interseção, fazer a manobra de ultrapassagem. Ela se aplica também a interseções. Então, qualquer condutor que pode estar desavisado, ele não pode ultrapassar em interseção. Naquele intervalo do semáforo, onde está entre uma via e outra, ali não se pode ultrapassar. Perfeitamente. O artigo 203 fala sobre as ultrapassagens em locais proibidos, né? Essa multa era R$ 191,54 e foi para R$ 957,70, né? Que tipo de ultrapassagem? São vários locais proibidos. São vários locais. Veja que ela era gravíssima, ela permanece gravíssima, são 7 pontos da carteira. E, na verdade, ela tem
ela tem várias multas, no 203 ele tem vários incisos. Então nós temos ali, por exemplo, em curva, não se pode ultrapassar em curva, não se pode ultrapassar em aclives, não se pode ultrapassar na faixa de pedestre. Outro dia eu vi uma situação muito complicada, porque um veículo parou na faixa de pedestre e o que vinha atrás jogou para o lado e fez a ultrapassagem. Isso implica nessa multa do artigo 203. Então não se pode ultrapassar na faixa de pedestre, justamente para que o pedestre que está passando na faixa, ele não tenha a sua vida colocada em risco. Em pontes, em viadutos e em túneis. Então em pontes, viadutos e túneis também não se pode fazer a ultrapassagem. Muito bem. Agora nós temos aqui a questão dos famosos rachas, né? Tá certo? Disputa de corrida, né? Promover competição, exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículos, né? A multa era de R$ 957,70, foi para R$ 1.915,40, né? A questão desses rachas, isso é uma coisa criminosa, né? Existem 3 artigos aqui que falam de disputa, de corrida. 173, ele fala da disputa com espírito de competição. Competição, né? Que é o racha. Essa é uma competência do Estado e do município. Ela é uma multa gravíssima, tem 7 pontos, perde-se 7 pontos na carteira. Por que do Estado e do município? Porque mesmo na esfera municipal, o Estado também pode aplicar essa multa. Então, o batalhão de trânsito pode aplicar a multa. E ele é o famoso racha, é o racha em via pública. E que pode ser aplicada a multa pelo agente de trânsito também. Tem uma outra aqui, Nonato, eu não sei se está relacionada aí, que é 174. 174 fala de promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Então, você não pode correr numa via normal, no trânsito, como também não pode fechar uma área da via para fazer manobra ou fazer demonstração de perícia com o veículo, sem autorização do órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. Então, essa também é uma multa que é de esfera municipal, ela também é de R$ 1.915,40. E tem uma outra que essa é aplicada apenas pelo Estado, que é utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa. Mediante arrancada brusca, derrapagem, frenagem ou deslizamento dos pneus. Que há um pedido dos municípios para que essa multa possa ser aplicada pelo município. É aquela demonstração de perícia com o veículo, quando o motoqueiro dirige apenas em cima de uma roda, ou ele faz manobra, ou freia bruscamente. Exibicionismo. Aquela lambança, né? Exatamente. O mandraquismo, né? Exatamente. Sujeito que brinca com fogo, né? Com coisa seríssima. Nada mata mais no mundo do que trânsito, né? Aliás, o trânsito não mata ninguém, não. As pessoas se matam no trânsito. O trânsito não mata ninguém. As pessoas se matam, né? Se suicidam no trânsito pelas besteiras, pela inconsequência, irresponsabilidade, álcool, droga, né? Se suicidam, né, Nonato? Se suicidam, né? E matam outros, né? O pior é isso, né? Se morrer sozinho, né? E matam outras pessoas. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Então a gente vê com muito bons olhos esse aumento. Realmente é preciso que haja uma responsabilidade maior por parte dos condutores com algumas infrações que levam ao perigo e causam acidentes e, consequentemente, levam à morte. Os órgãos de trânsito, enfim, como eu falei no início, nós temos uma solicitação, isso é muito debatido. Nós vamos ter em Manaus, inclusive, um encontro de secretários de transporte e trânsito no final deste mês, e isso é uma das pautas que vem sendo discutida em todas as reuniões, que é essa questão do valor das multas. É preciso que haja uma modificação na base das multas, para que elas possam punir mais, porque hoje uma pessoa que é multada em R$60, a gente não pode dizer que isso é uma punição, porque isso verdade. Realmente é muito, muito pequeno esse valor, ele não representa muita coisa para o condutor. Correto. Saindo então um pouquinho da questão das multas, né?
o meu diretor de TV me bate aqui pelo ponto, que alguém ligando, querendo saber, aliás, 3 pessoas já, querendo saber a questão das faixas azuis, né? Que todo mundo, né, nota que ainda muita gente desrespeitando, se já não chegou a hora de punir, de multar, enfim, como é que está a situação das faixas azuis? Nós tivemos uma reunião essa semana com a SMTU, a SMTU continua com o trabalho dela de planejamento das linhas. Muita gente nos pergunta isso, Donato. Agora, por que não multar? O que ocorre é que o planejamento para a Constantino Neri, ela prevê o mínimo de ônibus no lado direito. Então, nós precisamos criar uma condição para que os veículos usem a faixa da direita e a faixa do centro. E o ônibus use exclusivamente a faixa da esquerda. Se você me pergunta assim, hoje o veículo pode usar a faixa da esquerda, eu vou dizer para você não. Nós sinalizamos e definimos como sendo a faixa da esquerda exclusivamente dos ônibus. E os nossos agentes de trânsito cuidam para que, nos horários de pico principalmente, que é onde há mais atraso nas viagens dos ônibus, essa faixa seja mais respeitada. Inclusive nós divulgamos há um tempo atrás, já está com coisa de quase um mês, as multas que foram feitas ali, multas de desobediência à ordem do agente de trânsito. Porque o agente de trânsito, hoje, o que nós percebemos? Há determinados horários onde a faixa da esquerda está ociosa e ela pode ser usada pelos veículos. Mas isso depende da autorização do agente de trânsito, para que os veículos leves utilizem a faixa da esquerda. Porque no trânsito existe uma ordem de prioridade. A sinalização vertical, ela prevalece sobre a sinalização horizontal. A sinalização semafórica prevalece sobre as duas anteriores. E o agente de trânsito prevalece sobre todas elas. Então, o corredor pode ser liberado para veículos leves, sim. Por quem? Pelo agente de trânsito. Então, ele monitora a Constantino Neri, com a conveniência momentânea do fluxo naquele horário. Exatamente. Perfeito. Fora isso, não se pode usar. Fora isso, é para os veículos leves utilizarem a faixa da direita e a faixa do centro. Perfeitamente. Papo bom é assim, né? Acabou o tempo. Dr. Paulo Henrique, muito obrigado pela sua presença conosco, tá? Eu agradeço, Donato. Nós estamos trabalhando nesse mês no planejamento de uma ação. Nós estamos trabalhando em cima do Bike Manaus e a nossa engenharia está produzindo material para nós finalizarmos os primeiros 12 quilômetros de ciclorrota, que depois vão avançar para atender àquela demanda que o prefeito estabeleceu de prioridade para as bicicletas. Fora isso, nós estamos montando para o próximo mês uma ampla campanha em cima das motocicletas, que hoje aumentou muito o envolvimento de motocicleta nos acidentes e nós precisamos tratar isso também. Muito obrigado. Ciclovismo, motocicleta, breve vai tratar com mais abrangência esse assunto que é muito importante. Obrigado, doutor Paulo Henrique. A você de casa, muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira, 1h15, ação na TV aqui na nossa Band Amazônia. Grande abraço, bom final de semana.